Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rogéria Santos e hoje eu trouxe uma história muito legal. Essa história está escrita neste livro especial. Esse livro especial é a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Então pegue ela e me acompanhe, ok? Então vamos começar a história? Antes de começar, eu tenho uma música muito especial sobre a Bíblia. Quer aprender? Então vamos lá. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então a história de hoje fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Isso mesmo, está aqui nesta Bíblia. E na sua em casa também. Então, essa história está escrita em 4 evangelhos. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, no evangelho de Mateus está no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. No evangelho de Marcos está no capítulo 6, versículo 31 ao 34. No de Lucas está no capítulo 9, versículo do 10 ao 17. E no de João, no capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Então peça a mamãe ou alguma pessoa adulta que abra a Bíblia para vocês em um desses evangelhos e leia essa história que está bem nesse livro especial, ok? Então vamos começar a história. Certa vez, Jesus estava pregando para várias multidões, porque quando Jesus pregava, várias pessoas o acompanhavam. E então, os discípulos viram que Jesus estava muito cansado. E então falaram com Jesus para que eles fossem para um lugar mais calmo, para que Jesus pudesse orar e descansar. Então, eles pegaram um barquinho e foram Jesus e os discípulos para outra margem. E eles navegavam. Enquanto eles navegavam, a multidão os acompanhava por terra, porque queriam ouvir Jesus. Jesus, vendo aquelas multidões o acompanhando, teve dó, né? Porque Jesus sentiu que aquelas pessoas eram como ovelhas que precisavam de um pastor. Então Jesus parou o seu barquinho, desceu em um lugar muito aconchegante, onde tinha grama, o pessoal se sentou, aquela multidão se sentou e Jesus começou a pregar. Jesus pregou muito naquele dia. Estava escurecendo e estava todo mundo cansado, estava todo mundo com fome. Então os discípulos vieram até Jesus e disseram: Mestre, despeça a multidão para que eles possam voltar para casa para comer. Jesus então olhou para a multidão, pensou e disse: nós não temos como dar de comer a essas pessoas? E os discípulos disseram que não tinham dinheiro suficiente para comprar pão e peixe para aquelas pessoas. Eram muitas pessoas. A Bíblia diz que tinham ali mais ou menos 5.000 pessoas, entre idosos, crianças e adultos. Mulheres e homens, né? Então, não tinha o suficiente para eles. Jesus, então, pediu para que os discípulos procurassem entre as multidões quem tinha alguma coisa para doar. E então, os discípulos encontraram um rapaz que tinha muito amor no seu coração. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso mesmo, 5 pães e 2 peixinhos. E ele deu de bom coração para que Jesus pudesse dividir com toda aquela multidão. Mas os discípulos viram que só 5 pães e 2 peixinhos não era suficiente para aquelas milhares de pessoas. E então eles levaram o cesto até Jesus. Jesus viu que tinha 5 pães e 2 peixes, então o que Jesus fez? Levantou aquele cesto para o céu, orou, agradeceu, pediu bênçãos e sabe o que aconteceu? Um milagre. O milagre da multiplicação. Isso mesmo. Aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes, olha, viraram vários pães e vários peixinhos. O suficiente para encher a barriga de vários que estavam ali. Todos comeram, os discípulos, Jesus, a multidão, todo mundo comeu e ficou satisfeito. Jesus viu que sobrou alguns pães e alguns peixes. E então Jesus pediu aos discípulos para que recolhessem. A Bíblia diz que só dos restos que sobraram
Foram 12 cestos que os discípulos recolheram. E todos estavam muito felizes. Espero que você tenha aprendido com esta história a ter o seu coração tão bondoso quanto o do rapaz que doou tudo que tinha.